quer escalar mais o seu negócio? Eu vou dar um dos melhores conteúdos que eu tenho hoje, agora, nesse exato momento, se você quer faturar, escala mais. Nesse exato momento, você está proibido de levantar e perder esse conteúdo. Nesse exato momento, se você quer escalar, quer controlar o seu crescimento, você tem que ouvir caneta e papel para anotar isso aqui. Está preparado? Está preparado? Vamos lá. Não, eu senti uma energia muito fraca, dá para levantar? Vocês estão animados para muito mais que ainda vem na SPA? Vocês aguentam mesmo, mas... Dá para levantar a energia. Pode segurar o som aí. Dá para levantar mais a energia de vocês? Vocês estão a fim de aprender ou não estão? Cadê o meu flip chart? Tragam para cá. Deixa eu ver. Vou ligar isso aqui. Vamos lá. Agora vocês vão ter uma aula. Liguei, gente. Oi? Podem sentar, podem sentar. É para levantar a energia. Mas gostei da energia que vocês querem levantar. Querem ir para cima, querem fazer, querem acontecer. Cara, uma coisa que eu entendi é o seguinte, tá? Uma coisa que eu entendi é o seguinte. Hoje em dia a maior parte das pessoas não estão conseguindo crescer, não estão conseguindo controlar o seu crescimento, porque não tem estratégia para isso. O Antônio falou muito legal sobre time comercial, falou muito legal sobre a parte da escala, falou muito legal sobre isso. E muitas pessoas eu chego, ela fala assim, não estou conseguindo crescer meu negócio, meu consultório, minha clínica. E aí eu pergunto, como você controla o seu crescimento? Aí a pessoa, opa, como assim? De onde vem seus clientes? Aí a pessoa fala, de indicação. Deixa eu perguntar, quem aqui tem cliente chegando de indicação? Levanta a mão. Beleza. Como que você faz para dobrar as indicações que vêm? Alguém tem estratégia para dobrar a indicação para amanhã? Não, né? Então você não está controlando seu crescimento. Se você não tem uma estratégia para dobrar isso semana que vem, você não tem uma estratégia de crescimento. Gente, eu gostaria muito, mas muito, de 10 anos atrás, saber o que eu sei hoje, para conseguir controlar muito mais meu crescimento. Se 10 anos atrás eu soubesse o que eu sei hoje, de partir de escala, de growth, do crescimento do meu negócio, eu estaria em outro estágio. Quando eu entrei, anota esse insight aqui, entrei com a Zap Voice, a primeira pergunta que eu fiz para eles foi o seguinte, quanto a gente paga para adquirir um cliente? Anota aí, quanto você paga hoje para adquirir um cliente? Anota essa pergunta. Isso eu chamo de CPA, que é o custo por aquisição do cliente. Opa, vou fazer uma cor mais branca aqui. CPA, custo por aquisição. Quem sabe exatamente quanto que custou essa semana o custo por aquisição de um cliente seu? Tá bom. Não tem vergonha de falar que você não sabe, tá tudo bem. CPA é quanto custa um cliente para a gente trazer. Vou dar um exemplo. A gente chega lá e fala, cara, no tráfego pago, meu cliente está custando R$45. Beleza. Aí você vai se assustar, que você vai descobrir. Agora, quem aqui sabe qual é o churn do seu cliente hoje, do seu negócio? Deixa eu ver. Quem aqui sabe qual que é o LTV que o seu cliente tem com você? Então, peraí. Siglas novas? Pode falar, tá tudo bem. Tudo bem? Pode responder, eu não estou a fim de responder. Já acabou? Tá bom para vocês? Estão cansados? Pô, cara, eu estou trazendo um negócio aqui para mudar o negócio de vocês. Eu estou prometendo para isso aqui. Então fala, não se associe. LTV, vamos lá. A gente chegou e falou assim, LTV, Lifetime Value. Por que em inglês? Porque é mais chique. Como diz o Guto. Não, brincadeira. De fato é a sigla. Aí a gente descobre que o nosso cliente gasta conosco R$150. Aí você vira e fala assim, peraí, quer dizer que a cada R$45 que eu coloco, volta-se R$150? Muita gente não faz essa conta, quanto que o seu cliente gasta com você ao longo do tempo. E não tem essa noção. E aí, eu falei uma coisa, vou reforçar. Para você aumentar o faturamento de qualquer negócio, um cara chamado Jay Abraham já trouxe isso. Você precisa de 3 coisas. 3 coisas. Qualquer faturamento de qualquer empresa, de qualquer lugar do mundo, para aumentar o faturamento, são 3 coisas só. Só existem 3 formas de você aumentar o faturamento de qualquer empresa, de qualquer negócio. Ter ciência disso muda o jogo. A primeira é aumentar as vendas.
Hoje eu vendo para 1.000 clientes. Beleza, hoje eu tenho 1.000 alunos. Poxa, se eu tenho 1.000 alunos pagando R$1.000, se eu tenho de repente 2.000 alunos que eu trouxe por mês, exemplo, por ano, eu dobrei meu faturamento. Confere, certo? Então, primeira forma, aumentar o número de vendas. Então, beleza. Essa é a primeira forma. Segunda forma de aumentar é com que eu aumente a frequência com que esse mesmo cliente gaste comigo. Ou seja, se o cliente ele entra, ele compra um produto meu. Ele vai lá, ele compra um e-book meu de R$97. E na sequência, ele recebe uma outra oferta de R$500. Eu vou dar o exemplo do Imã de Seguidores. Imã de Seguidores é um treinamento que a gente abriu a primeira turma na pandemia, com um investimento de R$90 mil, faturamos R$1.080.000, no primeiro lançamento já. Cara, a cada 100 pessoas que compravam, 6 compravam meu upsell. Ou seja, tinha um funil, a pessoa comprava, pagava lá, na época, pagava R$997 no Imã, ele recebia uma oferta de 5K, que era uma mentoria online, não sei o quê, de Instagram, papapá. Insta10X, Florença que está aqui, participou, eu lembro de você lá participando online com a gente, um grupo, uma mentoria em grupo. Seja, isso aqui a cada 100 pessoas, 6 compravam esse upsell. Assim que a pessoa comprava, qual que é o melhor momento da pessoa para você vender para ela? É o momento que ela acabou de comprar de você. É o momento que você tem a atenção dela naquela hora. Ou seja, a gente teve mais de 1.000 alunos. Na hora que entrou 1.000 alunos, 60 pessoas compraram um upsell de 5.000, 300 mil a mais de faturamento. 300 mil a mais praticamente de lucro, porque eu já paguei por aquele cliente. Eu já comprei tráfego para aquele cliente vir comprar um treinamento de R$1.000. Naquele momento, eu já trouxe o cara, eu já adquiri o cara. Eu fiz ele comprar comigo com mais frequência. Depois, passou um ano que ele tinha se inscrito no Imã, que a gente vende o acesso de 12 meses. Antes a gente vendia o acesso indeterminado. Ou seja, a gente não falava vitalício, porque se um dia eu tirasse fora do ar, poderia ter um problema. Então eu falava indeterminado, ou seja, deixava 3 anos com ele, tempo que fosse. Aí de repente a gente resolveu fazer a oferta válida por 12 meses. Ele tinha 12 meses para que ele pudesse acessar o treinamento. Quando passava 12 meses, eu enviava uma mensagem para ele, olha, eu estou te dando um bônus aqui de 15 dias a mais, se você não terminou de ver o treinamento, mas a partir disso ele vai ser retirado do ar para você. Se caso você quiser continuar com acesso, eu estou te fazendo mais um upsell aqui, te vendendo com mais, por 30% do valor, porque você já é aluno. Por exemplo, por R$300 você estende mais 12 meses. Depois de um ano, eu ainda vendia, para 10 a 20% dos alunos, eu vendia de novo mais R$300. Ou seja, o cara queria continuar com acesso. Ele comprava de novo. É o que a gente chama de upsell, uma venda recorrente. Ou seja, aí começa um jogo importante. Eu estou aumentando o número de clientes, de 1.000 para 2.000, mas também o cliente que está chegando, eu estou aumentando a frequência com que ele cobra de mim, com que ele compra de mim. Terceira forma de aumentar o faturamento de qualquer empresa. Terceira forma é, aumentei as vendas, aumentei a frequência, aumentei o valor que ela gasta comigo. Meu treinamento é, por exemplo, 997. Melhorei meu posicionamento, melhorei minha entrega, melhorei meus depoimentos. Agora, eu posso cobrar 597. Cara, foi curioso uma vez que eu lancei um e-book de dietas, isso foi em 2011, 2012. Foi uma experiência muito interessante. Eu vendi um e-book de R$4,99. Era de dietas. E aí um amigo virou e falou assim, cara, não é muito barato não, as pessoas vão estranhar. Faz um teste, aumenta. Eu subi de R$4,99 para R$9,99. O que aconteceu? As vendas em números aumentaram também. Eu falei, uai, eu subi o preço e ainda vendeu mais. Aí eu fiz outro teste, eu aumentei para R$16,99. Começou a aumentar o número de vendas também. A conversão aumentou. Aí até eu cheguei num número que eu cheguei de R$29,90, que é o que convertia melhor. Ou seja, a cada 100 pessoas que entravam na minha página, vamos supor que 10 compravam antes. Quando eu subi para R$29,90,
A cada 100 pessoas que entravam, 20 compravam, aumentou. E aí eu achei isso curioso. E aí eu até entendi que onde eu cheguei na minha linha de raciocínio as pessoas entenderam que tinha mais valor, porque às vezes o cara fala R$4,99 e deve achar que nem presta. Aí talvez até a percepção de valor, não, esse negócio era o produto era o mesmo, mas convertia melhor com um preço mais alto. Loucura, né? Às vezes você podia estar vendendo mais caro, mas você não está nem sabendo. Se você não estiver pensando no crescimento da sua empresa, ninguém vai estar pensando para você. Da noite para o dia, faturar R$30 mil, e agora a gente já está completando aí 249.900 de faturamento com essa ideia que eu tive aqui no mapa. Por quê? Eu já vi o mapa da escala funcionar em várias áreas diferentes. Para dentistas, para médicos, para advogados, para empresários. O meu faturamento, ele dobrou em menos de um ano. Não, eu cheguei com o meu faturamento da minha empresa de R$500 mil. Depois de 10 dias do mapa da escala, eu fiz mais 242.900. O que pode ser medido, pode ser melhorado. Chega algum momento que você sente a necessidade de dar um passo a mais, porque a sua empresa começa a estagnar. Você aprendeu o que se aplica. Você aprendeu, você aplica. E aplicamos direitinho o que o Samuel nos explicou. R$1.285.000 em um único dia. Então a gente fez o mapa no começo de junho, mas a gente já faturou mais de R$500 mil. Se você quer acelerar e quer acelerar talvez 3 anos de resultado, de conhecimento, o que são 3 dias? É para quem quer ter alta performance, com certeza. Então ele realmente dá o passo a passo. Mas graças a uma metodologia validada, aplicada, replicada, centenas de pessoas estão conseguindo resultados extraordinários, né? Você tem mais seguidores, você tem mais relevância, mais pessoas estão dispostas a pagar mais. Como que tá os seus números? Entender a virada de chave. Quanto mais afinado, mais alinhado tá isso, melhor ainda. E ele mostra o porquê de cada passo a passo. Tenho certeza que minha empresa já não é mais do que chegou aqui há 2 dias atrás. O mapa da escala com certeza é a fonte. Então eu tô saindo daqui com um faturamento milionário já. Tem aumentado muito meu faturamento. Você vê a diferença das pessoas que conseguem resultado mais rápido, mais sólido, mais efetivo, porque tem um plano, tem um mapa da escala, né? Um mapa de crescimento. E 2025 vai ser o melhor ano que vai existir do mapa da escala até hoje na história. Cara, se você olhar para essa fórmula, aumentar as vendas, aumentar a frequência que a pessoa compra de você e aumentar o quanto você pode cobrar, você está conseguindo faturar mais. Esse é o ponto. Cara, anotado isso. A partir de agora a gente vai começar a falar do jogo de escala numa próxima dimensão. Ontem no coquetel me fizeram uma pergunta que eu gostei. E eu estava respondendo o seguinte. Querendo crescer, querendo escalar. Gente, o seguinte. Para você, o jogo do marketing digital, daqui para frente, preço de lead, alguém sentiu que o tráfego subiu o preço para você? Deixa eu ver, levanta a mão. Subiu? Alguém sentiu? O lead subiu, ficou mais caro. A novidade é o seguinte, eu tenho uma grande novidade para vocês. Vai continuar subindo. É o jogo, é o game. Vai continuar subindo. Agora, o jogo do tráfego, o jogo do marketing digital daqui para frente, é de quem pode pagar mais pelo cliente. Ponto. Exemplo, eu tenho um treinamento online, imã de seguidores, um funil que a gente rodou muito bem, beleza. Eu posso pagar pelo meu cliente R$1.000 para adquirir um cliente. Meu CPA pode custar R$1.000. Mas Samuel, mas o curso custa 1.500. Vai dar prejuízo, você vai ficar só com... Pô, vai pagar imposto, tarará, vai ficar com prejuízo. Não, porque eu tenho um upsell que a cada 100 pessoas, 6 compram um upsell, depois compram isso, compram aquilo. Hoje a gente cria esteiras novas, eu criei fiz uma tour com um evento chamado The Map. E nele eu criei um funil todo ao mesmo tempo. A pessoa tinha acabado de comprar o ingresso, eu já oferecia ter acesso aos slides e às gravações, por mais 197. Eu aumentava o ticket médio do meu cliente, porque uma parte já ia lá e comprava o upsell. Cara, por que isso é tão importante? Eu quero trazer esse insight para vocês. Quem pode pagar mais pelo cliente ganha no jogo do tráfego pago também, porque é leilão. É leilão. Meu concorrente lá do imã, ele pode pagar R$300 só. Porque passou daquilo, ele entra no prejuízo e se ele escalar, ele escala o prejuízo. Eu, ao contrário disso, posso pagar R$1.000. Eu vou ganhar dele no jogo da escala. Então, o grande lance, anota assim, ó. O jogo agora é de quem pode pagar mais pelo seu cliente.
Samuel, como que eu faço para poder pagar mais pelo meu cliente? Se eu tenho mais frequência com que ele compra de mim, e se eu posso cobrar mais caro, eu posso pagar mais pelo meu cliente. Então, quando eu começo a entender esse jogo, peraí, eu tenho um CPA, aí vamos voltar aqui. Eu tenho um CPA, meu custo por aquisição é R$45. Só que o cara, ele me gera no meu LTV R$150. Ou seja, eu estou triplicando. E aí eu falo, galera, vamos jogar o jogo da escala. Só que o jogo da escala, o ROI diminui. A gente tem um upsell ligado? A gente está vendendo treinamento de WhatsApp? A gente está fazendo... Não, não estamos. Primeira coisa, vamos colocar um funil. Qual que é a jornada do cliente? Assim que ele entrou, ele comprou. O que a gente está oferecendo para ele de upsell? Aí a gente começa a testar coisas novas. Aí, de repente, o meu LTV... Como que a gente vai fazer para aumentar a retenção do cliente? Aí, de repente, você começa a aumentar, exemplo, para 250. Espera aí, o cara entra por 45, mas ele está gerando dentro da minha empresa 250. A gente tem clientes hoje na Zap Voice que gastam 10 mil por ano com a gente já, ou mais. Mais? O Oscar que respondeu ou não? Exemplo. Estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem o seguinte. Eu aumentei o quanto que o LTV, o quanto que o cara está gastando comigo. Amigos, agora é hora de escalar mais. Por quê? É uma conta básica. Muita gente está perdido, não sabe para onde ir, está sem direção, não está sabendo o que fazer. E quando a gente entende a receitinha do bolo, a gente fala, meu Deus, era isso que eu precisava. Se eu soubesse exatamente dessa receita que eu estou trazendo para vocês, vou trazer no meu slide, há uns 10 anos atrás, eu falava, meu Deus do céu, eu precisava desse mapa antes. Eu precisava de saber isso exatamente antes. Quanto mais cedo eu soubesse, mais eu ia acelerar. Beleza, porque a gente começa a entender o jogo. Sabe o que acontece com muita gente? O Guto falou, vai lá, lança um espartano, faz um lançamento, ganha um dinheiro, ok. Aí daqui a pouco pensa, lança mais um dinheiro. Cara, os maiores players entenderam, olha para isso, é gestão, é business. Agora é hora de escalar. Põe meu slide aí, traz para mim meu slide. E aí o jogo começa a virar outro. Exemplo. Quem que quer escalar o seu negócio mais? Quem que quer escalar muito mais? Já teve com a gente lá, né? Uau! Eu estou esperando meu PPT entrar. Estou aguardando vocês colocarem ele aí para mim. Quando eu comecei a entender essa regra, que era ciências exatas, eu vou dar um exemplo que eu dei para minha mãe. Minha mãe olhou para mim, cara, é engraçado, minha mãe olhando para mim e falou assim, então, seu nutricionista é bom, né? É bom? Eu falei, é bom, mas isso aqui... Eu falei, eu vou contratar e dar de presente para ela. Eu estava explicando para ela, é o seguinte, o cara desenhou na minha dieta, você vai comer 100 gramas de arroz, 150 de frango, e com o seu basal que você gasta de calorias, a gente em 30 dias você consegue perder uma média aí, vamos falar... E fazendo essa sequência de exercícios, eu acho que você vai perder 3 quilos de massa gorda e ganhar 1 de massa magra, sei lá. Aí eu fico assim, tá bom, vamos embora. Segue o plano. Cara, comecei a seguir exatamente o plano. E não é que acontecia o negócio. Eu peguei um bom profissional para me orientar, ele me deu um plano para eu seguir, um mapa para eu seguir, eu segui a sequência. E aconteceu. Depois não sei porque eu não estou tendo resultado. Vamos lá, vamos falar de escala aqui. Quando eu trago aqui as 3 formas... Está desligado esse aqui. Quando eu trago as 3 formas para vocês, rolou? Para vocês, para aumentar o faturamento, você tem que olhar isso aqui, gente, o seu radar muda. E quem aqui está para jogar o jogo para valer, saindo do SDA aqui? Deixa eu saber. Esse aqui, ó, é o cara que faz mais ou menos. Quando eu falo para vocês, quem quer? Aí eu falo, quem quer muito? Aí vocês sobem de nível. Porque olha só, isso aqui é o nível do cara que falou assim, eu vou montar minha casa para o Natal. Esse aqui é o cara que está all-in, tá ligado? Esse aqui é o cara que está all-in. Você está na esquerda ou na direita? Vocês são tudo de direita aí? Isso aqui é estar all-in. Você está mais ou menos ou está all-in? Qual que é a importância para a gente olhar isso para a escala? Porque uma das coisas mais lindas que a gente pode ter no digital é a escala. Meus amigos, é uma loucura. Às vezes você não tem noção. Você fala para 1000 pessoas no digital e você acha que é número pouco. Você vê 1000 views lá, você acha que é pouco. Por que hoje
Tem gente ganhando desproporcionalmente. Quem entendeu o jogo está ganhando desproporcionalmente no digital. Um cara, na pandemia, eu só envolvi 3 pessoas do meu time, eu faturo mais de 1 milhão a mais de lucro ali num lançamento. Me explica isso, em uma semana de carrinho aberto. Escala do digital. Quando você entende, você fala para 10 mil pessoas, para 100 mil pessoas, você começa a ter uma escala diferenciada. Galera, isso começa a mudar. Anota aí, escalabilidade. Uma das coisas que você tem que apaixonar no digital é sobre escalabilidade. Tudo que você faz, você poder fazer em escala. Se você vende para 1, você pode vender para 10. Tem uma frase do Jack Ma que é muito legal, que ele fala o seguinte: se eu quero dobrar os meus clientes amanhã, eu só preciso ligar 2 servidores. Ele é do Alibaba. Aí, se o Walmart quer dobrar os clientes, ele precisa construir 2 armazéns novos. É muito louco essa diferença. E aí, fala assim, então beleza, como que eu controlo o meu crescimento? Existem 3 tipos de fontes de tráfego que a gente pode ter. A primeira delas é o tráfego orgânico. Tráfego orgânico é tudo que você posta e as pessoas vão ver organicamente, ou vão chegar no feed até você, ou vão chegar de alguma forma. Qual que é a grande vantagem do tráfego orgânico? Você não paga nada. Ele é orgânico. Ou você paga a gente para produzir o conteúdo. Qual que é a desvantagem? Ele é mais demorado. Você não necessariamente controla que o Google vai ranquear você em primeiro ou em segundo. Você não tem um controle absoluto sobre isso. E às vezes você fica à mercê do algoritmo. Beleza? Segundo, fonte de tráfego paga, que é a minha favorita hoje. Eu vim da escola do orgânico. Eu cheguei uma época, eu estou falando de 2013, 2012, em um dia eu tive 700 mil acessos nos meus blogs juntos. Organicamente. Eu faturava alto. Eu botei num canal de SMS que eu tive 7 canais de SMS diferentes. Canal de SMS de piadas, de mensagem, de amor. Eu botei quase 150 mil pessoas pagando assinaturas de canal de SMS. Na época que ainda era hype isso. Por quê? Porque eu tinha muito volume de tráfego orgânico no meu negócio. Só que eu venho dessa escola de conteúdo, tráfego orgânico. Só que na hora que eu descobri a potência do tráfego pago junto, onde eu boto R$1 e pode voltar 10, e você tem uma possibilidade de escala muito grande e rápido, você fala, opa, então qual que é a vantagem do tráfego pago? Você escala rápido. Você liga hoje, ele já começa a trazer leads para você, ele já começa a trazer tráfego para você. Qual que é a desvantagem? Você tem que investir. Você tem que colocar dinheiro. Amanhã você desliga a campanha, para na hora, a torneira seca na hora. Você fecha a torneira na mesma hora. Terceira fonte de tráfego, parcerias. Fonte de tráfego, parcerias. O que seria? Indicação, afiliados. Quando eu ajudei um mentorado, eu falei assim, tá, de onde vêm as pessoas para comprar de você? Ele falou, de afiliados. Se você quiser dobrar o tamanho amanhã, você consegue? Não, não consigo. Então, peraí, tem alguma coisa errado. Porque se você não controla o seu crescimento, você está à mercê da sua empresa parar ou de dar a sorte dela crescer mais. Você está jogando o jogo da sorte. Você não está controlando o seu crescimento. Pode fazer campanha de recomendação, aí você começa a controlar um pouco melhor, você começa a ter KPIs. O que é KPIs? Indicadores. Quando eu comecei a instalar indicadores em todas as áreas na minha empresa, lembra que eu mostrei para vocês sobre gestão? Eu falei, colocar o pensamento em ordem. Quando eu trago, qual é a retenção que eu estou tendo? Eu estou com uma margem de contato efetivo de 10%. Eu viro e falo assim, eu quero atingir 30%. O que eu preciso fazer? Eu desenho um plano de ação, eu começo a atacar esse KPI, esse indicador. Muda completamente o jogo. E aí você começa a controlar o seu crescimento. Samuel, qual que é a melhor fonte de tráfego? Olha, a melhor fonte de tráfego é unir as 3. Unir as 3 com você. O jogo muda muito quando você tem posicionamento versus quando você não tem posicionamento. Ah, nossa, mas esse cara aqui, ele não é bom. Eu sou muito melhor na minha profissão. Sou dentista, médico e tal. Aí você fica pé da vida que ele está vendendo mais que você. Galera, até o Guto falou isso aqui. Não adianta ser o melhor. Você precisa ser o mais bem posicionado. Samuel, como que eu faço para escalar então? Meu posicionamento. Eu vou te contar um segredo. Que os maiores
players hoje, e eu conheço todos os maiores relevantes, e eu ajudei alguns dos, modéstia à parte, tomam um conselho comigo, e eu ajudei a escalar no digital. Vou contar uma coisa que nenhum te conta. Nada é sorte, mas existe uma metodologia para escalar esse jogo. Se você quer, tem gente que acha que para crescer, isso aqui ninguém te conta, tá? Para crescer é só ter conteúdo bom, meu amigo. Deixa eu falar, conteúdo bom você compra. Como assim eu compro conteúdo bom? Você está com dinheiro entrando dentro da empresa? Meu amigo, vai lá e contrata um gestor bom de conteúdo. Contrata gente boa no seu time. Usa gente que sabe usar bem o ChatGPT. Contrata gente mais sênior. Contrata gente mais qualificada. Você vai ver se você não vai melhorar seu conteúdo. Ah, mas não tem dinheiro para colocar essa galera. Beleza. Pô, eu queria melhorar meu posicionamento. Eu queria sair na matéria, na notícia. Vai lá, contrata uma assessoria de imprensa boa. Custa 10 mil reais, 15 mil reais. Pô, não tem dinheiro para contratar. Beleza. Bom, escreve uma copy melhor. Pô, eu não tenho dinheiro para contratar uma galera boa de copy assim. Pô, então faz um vídeo top, duplex, uma puta produção e papapá. Ixi, é caro, né? Custa 40 mil reais fazer um vídeo bom assim. Meus amigos, quando você entende que qualidade você também contrata, você fala, então eu preciso de dinheiro para crescer mais. Só que aí vem uma regra louca que as pessoas não perceberam ainda esse jogo. Isso aqui eu ensino muito no mapa da escala. Se você começa com um negócio altamente vendável, se você tem uma copy bem escrita, se você tem uma big idea bem escrita, você paga muito mais barato pelo seu cliente e você vende muito mais para ele. E aí você começa a ter um negócio vendável, um produto vendável. O dinheiro entrou em caixa, meu amigo. Você contrata o copy melhor, você contrata o conteúdo melhor também, o vídeo melhor. Aí você começa a ver uma outra proporção tomando. Peraí, estou indo para outro caminho. Tem gente que, já teve um cara que falou assim para mim, Samuel, eu vou esperar ter 100 mil seguidores. Quando eu tiver 100 mil seguidores, eu vendo para eles. Eu falei, você tem que começar a vender desde o dia 1. Ele, não sei o que, tal. Não sei se era insegurança de saber se ia vender ou não. Deu um ano, bateu 100 mil seguidores. Foi muito bem, aluno do IMA. Mas eu falei, você precisa de vender desde o começo, para entender se essa galera que você está atraindo é compradora. Não, a hora que eu atrair, eu ponho para vender. Porque senão as pessoas não vão confiar na minha autoridade. Eu com 1.000 seguidores, quem vai querer comprar de mim? Ele nem tentou. Existe uma diferença entre notoriedade e visibilidade. Existe uma diferença de autoridade com celebridade. As pessoas não compram só de celebridade, as pessoas compram de autoridade. E a autoridade não necessariamente precisa de ser celebridade ainda. Isso é muito forte. Cara, o cara quando entende esse jogo, esse cara foi lá e foi vender. Aí viu que a audiência que ele acumulou não comprava. Agora eu vou te falar uma versão diferente da galera que mais cresceu. Eu tenho um aluno que passou pela imersão, hoje ele é o cara mais bem posicionado para advogados, e ensina advogados hoje. É o cara que mais fatura ensinando advogados. Ele teve numa das nossas primeiras turmas. Ele entendeu na hora que eu falei para ele o jogo. Você vê quando o cara, pelo olho dele, ele entendeu o negócio. Eu virei e falei assim, você não precisa de ter tanto seguidor ainda para começar a vender. Você precisa de ter um negócio vendável, que esses caras vão começar a comprar de você, e aí você escala o seu tamanho. Meus amigos, hoje eu coloco em tráfego, teve dia que eu coloquei 20, 25 mil reais esse mês, em um dia, em tráfego. Você acha que eu estou crescendo minha visibilidade ou não com isso? Você tem noção quantas pessoas eu impactei só com a campanha aqui do SDA? Esse ano, só o nosso budget está girando entre 2 milhões e 2 milhões e meio de tráfego pago só no Meta. Você acha que eu vou atingir muita gente ou não? Você acha que eu vou crescer o número de seguidores com isso ou não? Por quê? Porque o dinheiro retorna. Aí vem um grande lance. Vem comigo nessa linha de raciocínio. Quando você cria um negócio vendável, um produto vendável, você tem um funil redondo. Meu amigo, você coloca 100 reais, volta 2 mil. 1.000. Você coloca de volta 2 mil, volta 10 mil. Opa! Tem uma mina de ouro aqui. E quanto mais você começa a colocar grana e trazer mais gente você traz. Então, antes de preocupar de ter número de seguidores, você tem que preocupar em ter um funil vendável, um produto vendável. Esse que é o grande lance. Eu mostrei para vocês o vídeo do Dane-se a Tese, lembram? Sim ou não?
Vocês estão quietinho, prestando atenção, anotando? Como tá? Tá indo na linha? Se eu soubesse disso há mais tempo. Quando eu coloco grana e ela retorna, opa, eu vou colocar de novo. Eu estou aumentando minha visibilidade, eu estou contratando gente melhor e o negócio começa a tomar proporção de escala. Não tente escalar, achar que você vai escalar na sorte. Porque o fulano explodiu, fez uns vídeos no YouTube e deu 10 milhões de views organicamente do nada. Isso é exceção, não é a regra. Você não precisa estar bom, perfeito, maravilhoso para começar. E aí, quando eu comecei a desenhar essa metodologia e entregar para a galera, olha só, eu quero que vocês anotem e entendam essa metodologia de 5 etapas, para simplificar para vocês. 5 etapas é o seguinte. Primeira etapa começa no jogo da atenção. O jogo da atenção é quando eu começo a entender como atrair a atenção da galera. Gancho. Qual que é o gancho do meu vídeo? Dane-se a tese. Pum, mudou o nosso jogo. A gente começou a pagar muito mais barato para adquirir a galera. A gente começou a conseguir retorno muito maior na nossa carta de vendas. Peraí, eu tinha uma metodologia de Big Idea. Eu tinha um mecanismo único. E aí eu tinha uma copy redonda, vendável. Pum, coloco e eu consigo escalar. Beleza. Depois de eu entender o jogo da atenção, eu vou para o posicionamento estratégico. Se eu não sei me posicionar, e às vezes é um detalhe que você não sabe agora, e você pergunta, se eu soubesse desse detalhe, onde eu estaria? Quando eu começo a entender o posicionamento estratégico que eu poderia ter, para quem eu estou falando, como eu estou me conectando, mas eu posto, a galera não se conecta, sabe por quê? Porque você não está falando na dor dele. Eu não dei o exemplo da nossa amiga, eu falei, ela até veio falar para mim, eu vim porque você me conectou na hora que você falou ali. Você de verde aí, pá, estou conseguindo atingir diretamente a dor. Eu tinha um anúncio do imã de seguidores que eu começava falando o seguinte, eu descobri que a maior dor da galera está sentindo travado. Quando eu achei essa palavra travado, eu vou dar 2 insights rápidos aqui, você tem que anotar. Você vai fazer um stories para a sua audiência e vai perguntar. Você vai adaptar essa pergunta. A minha pergunta era, responde para mim, galera, o que é um perfil perfeito para você? Aí a galera falava, um perfil perfeito para mim é um que vende, é o que engaja, é aquilo. Aí eu pegava e anotava tudo que a galera me respondia, as palavras. Aí eu pegava e falava depois, agora me responde, o que é um perfil ruim para você? O que é um perfil merda para você? Aí o cara falava, é um perfil travado, é um perfil estagnado, é um perfil que não cresce. Opa, anotei, pus no Excel. E aí eu começava a ver qual que a pessoa mais repetia. Dava um Ctrl F ali, via o que a pessoa mais repetia e via muita gente repetindo, travado, travado, travado. Aí eu criei um mote, hashtag bora destravar. E eu norteei minha campanha nisso. Eu abria o meu vídeo, eu gravei da minha casa. Eu fiz um vídeo primeiro com a produtora, super legal, gastei 2, 3 mil cada vídeo e tal. E aí de repente eu ligo o celular em casa e também gravo no iPhone falando o seguinte, você está se sentindo travado? Seu perfil não cresce? Eu vou te mostrar um exemplo do nosso aluno aqui. Ele cresceu de tanto para tanto, ele fez isso, eu quero te mostrar na semana do Instagram, do dia 1 ao dia 7 de junho. Entra aqui em Saiba Mais e se inscreve. Minha lead foi lá embaixo. Por quê? Eu começava com a dor. Eu entendi exatamente o sentimento da galera. Eu estou travado. Eu estou estagnado. Até teve um cara que falou, eu estou instagnado. De Instagram, instagnado. Aí eu falei, essa é a dor. O cara está sentindo travado, dá aquela aflição, o perfil não cresce. Aí quando eu abro um vídeo, nos 3 primeiros segundos, falando com o cara, você está se sentindo travado? O cara, opa, é comigo. O seu perfil está travado? Seu número de seguidores não cresce? Opa, estou falando com uma dor. E era engraçado que quando eu fazia pesquisa na minha lista de e-mail, eu perguntava qual que era a maior dor dele. Se a dor dele era estar travado, ou se a dor dele era não ter engajamento, ou se era não vender. Cara, a maior parte das pessoas respondiam que era não vender. Ele queria vender mais. Beleza. Ele respondia racionalmente isso. Mas todos os anúncios que eu colocava, por isso que eu falo muito sobre testar, tudo é teste, todos os anúncios que eu colocava para o cara falando sobre seu número de seguidores não cresce, aí eu estou pegando a vaidade.
ele dava muito melhor do que falar: você gostaria de vender mais no Instagram? Porque racionalmente o cara fala que é vendas a dor dele. Mas emocionalmente o que ele mais dava clique e dava custo barato era: não estou crescendo no Instagram. Às vezes o seu cliente está mentindo para você, mas não é de maldade. É que inconscientemente a dor dele é outra. Ele pode até responder uma coisa com a boca, mas hora lá no íntimo, na hora que ele clica no anúncio, é outra que ele está clicando. Eu vi isso, tanto que dava diferença os meus vídeos falando sobre a dor do crescimento, que ele estava travado ali. Isso mudou o jogo. Por isso que o posicionamento estratégico é tão importante nessa hora. Depois, teoria do holofote. Todo lançamento ele tem uma sequência. Laura e Renato entenderam esse jogo, fizeram lá em odontologia. Eu tenho que fazer antecipação, eu tenho que fazer empilhamento de pressão e eu tenho que fazer escassez. Todo lançamento segue esses 3 princípios, um lançamento bem sucedido. Ele tem antecipação, empilhamento de pressão e ele tem escassez. Teoria do holofote é isso. O que é a teoria do holofote? Cada hora eu estou colocando holofote no meu Instagram em uma coisa e levando a atenção das pessoas. É jogar o jogo da atenção. Se você posta cada hora uma coisa e você dispersa demais a sua audiência, você não tem uma linha de raciocínio com ela. Eu vou lançar uma viagem para Dubai. Eu começo a construir, fazer uma construção de raciocínio para depois trazer isso. Esse é a teoria do holofote. Quando você faz bem feito, no seu jogo da rede social, o seu jogo muda. E aí vem um funil de conteúdo. Eu vejo a maior parte das pessoas não tem noção que o conteúdo dela, se é topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Cada hora está fazendo conteúdo solto. Gente, você não tem que ficar dando dica solta no Instagram, não. O seu conteúdo ele tem que ter uma estratégia. O seu conteúdo você tem que ter consciência, plena consciência da estratégia de cada parte do seu conteúdo. Ele está atingindo a pessoa num lado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Lembra que eu falei dos níveis de consciência? Pode responder. Tem que avisar, né? Para vocês responderem aí. Vamos lá. Para uma pessoinha aqui, né? Até ela chegar para comprar de você, tem um tanto de gente aqui, ó. Tem gente que está no nível que ele está totalmente inconsciente ainda. Tem um cara chamado Mike Ford, foi um cara que vende $1 bilhão por ano, com um negócio que chama Ágora Financial, americano. Tive no escritório dele, passei uma tarde com ele, um cara incrível, que ele tem um livro chamado Great Leads. Ele fala sobre níveis de consciência melhor do que eu já vi falar dos gurus americanos, dos caras americanos. Primeiro, o que é o cara totalmente consciente? Eu gosto de dar esse exemplo, que é o cara vira e fala assim: você precisa tomar remédio de colesterol. Toma, compra esse remédio de colesterol. O cara nem sabe se colesterol alto, colesterol é bom, não é, se ele precisa, se ele não precisa, ele está totalmente inconsciente do problema. Por que ele vai comprar? Aí, quando você começa a mostrar um conteúdo, você abre um Reels, aí você vê o cara falando: você sabia que a água que você toma faz mal para você? Né, doutor Diego? Meu nutrólogo. O cara mete essa. Essa água que você toma está fazendo mal para você. Porque ela é muito ácida, ela não é alcalina. Exemplo, não que ele fale isso. Aí, como assim? Nem sabia que tinha um problema a água que eu tomo. Aí você começa a ouvir o cara falar: não, porque existe um filtro de água alcalina que vem da Coreia, que quando você toma, você tem mais disposição, que usa para tratamento nos hospitais da Coreia. Você, opa, caraca, deixa eu ouvir isso. Quem é que já viu algum Reels que você descobriu um problema que você tinha que você nem sabia na vida? Você nunca... Isso é criar nível de consciência. Aí, de repente, você começa a entrar no nível de consciência do problema. De repente, você toma consciência da solução. Tá, eu sei que água alcalina é o que há, mas você não sabe que tem uma solução. Aí, de repente, você descobre que existe um filtro de água alcalina que ela é melhor para você. Tá bom? Aumentei o nível de consciência da solução. O cara, quanto mais esse cara está navegando nesse funil seu de consciência, maiores as chances dele comprar de você. Quanto mais o cara está consciente, está aqui, ele sabe do problema que ele tem, ele sabe que existe um produto, uma solução para isso, ele está mais próximo de comprar de você. Qual que é o seu grande problema? Você faz conteúdo por fazer solto. E você está achando que isso vai fazer as pessoas comprarem de você. Quando você tem um funil de conteúdo, você começa a criar consciência para as pessoas, você começa a trabalhar estrategicamente no nível de consciência e as pessoas já chegam pedindo para comprar antes mesmo de você abrir a oferta. Eu trazia no imã de seguidores, eu falava o seguinte: galera, sabe qual que é o maior problema porque você não cresce no Instagram? É porque você está correndo atrás de seguidor. Você tem que começar a atrair a atenção dos seguidores. E isso tem que se tornar um imã de seguidores.
Essa era uma forma. O cara nem tinha pensado nisso. Eu falava, não adianta, sabe esses cursos de Instagram que estão ensinando você a fazer uma fotinha mais bonita e um conteúdo mais legalzinho? Não adianta, isso não vai fazer você crescer no Instagram. Porque o que faz você crescer no Instagram são fontes de novos seguidores. E eu tenho uma metodologia de 10 fontes de seguidores. O cara, opa, caraca, eu tenho um problema que eu não sabia. E é verdade, eu já tentei fazer conteúdo pra caramba, 10 conteúdos por dia, eu não cresço, não muda. Eu já fiz um curso tal, não mudei, não deu resultado. E de repente eu olho o cara falando, caraca, achei, faz sentido o que ele falou. Tem uma ideia, ele tem um ponto. Tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Uma vez eu fiz um webinário para vender um SDA 2015. Caraca, tem 10 anos isso. Eu abri uma live, eu fiz a minha melhor aula sobre SEO que eu podia fazer. SEO é para posicionar no Google. Eu posicionava grandes palavras-chave, algumas das maiores do país, até para Facebook eu posicionei. Meu Facebook queria me processar o meu site que eu tinha, que eu estava ranqueando tão bem lá. Tinha um que chamava Facebook Brasil, a gente dava notícia sobre o Facebook. Já arrumei briga com o Facebook, editora Abril. Eu não, eles arrumaram comigo. Aí eu só tirei do ar ou vendi os domínios para eles. Mas por quê? Porque eu incomodava. Eu punha lá, ranqueava bem. Aí eu falei, vou ensinar isso para a galera, SEO. Eu dei a minha melhor aula. 10 formas de como ranquear no Google. Preparei aquela hora, arrebentei na aula, acabou o final da aula. Bora, compra o SDA. Pá, a conversão não foi legal. Fui dormir com essa, falei, cara, o que aconteceu? Aí eu comecei a fazer uma engenharia reversa do meu pitch, né? Aí eu falei assim, peraí, mas o que eu convencia o cara de ir para o SDA durante o conteúdo? Nada. Aí eu virei e falei assim, peraí, e se, vamos ver, qual que é o grande argumento que eu tinha para o SDA? Fazer as conexões certas, network. E outro, fazer conteúdos, ter acesso a conteúdo certo. Aí eu peguei e rebolei uma nova aula e chamei a galera para um webinário, para uma aula ao vivo, falando o seguinte, galera, eu vou ensinar 2 pontos-chave que mudaram na minha carreira, no marketing digital, no meu negócio. Primeiro, ter acesso às estratégias certas. Aí eu mostrei uma estratégia que eu tinha 5.000 seguidores por dia no site, eu fui para 15.000. Aí eu falei, olha, eu apliquei tal estratégia e dava um conteúdo. Pá! Aí o cara, caraca, estratégia certa muda o jogo mesmo, beleza. Agora, ter acesso às pessoas certas. Pô, eu estava no quarto um dia, um amigo virou e falou assim, por que você não lança isso? Um mês depois eu estava lançando o meu treinamento de segredos da audiência na época e faturei 250 mil bruto. Ele que me deu essa ideia, essas pessoas não deram ideia. Aí, pá, ter acesso à estratégia certa. E agora, eu tenho para oferecer para vocês o evento o SDA 2015, que lá você vai ter acesso ao conteúdo certo e ao network certo. Pum! Minha conversão foi outra. Por quê? Porque o meu conteúdo mostrou a necessidade também. Então, eu tinha um funil de conteúdo. Faz sentido? Agora, você chega na hora do seu time não dá conta do recado. Você fala, chega empolgado e mostra para ele, é isso, é isso. Aí o cara não entende o jogo. O cara só faz vídeo legalzinho, vídeo que não converte, imagem que não converte. Aí chega o jogo do time da atenção, que é onde que você vai reproduzir isso para escalar também. Porque sozinho também você não escala. Você precisa trazer o time certo, qualificado para jogar esse jogo. Essa é a metodologia que a gente desenvolveu no Mapa da Escala e por que hoje está formando alguns dos maiores dos seus mercados. Eu tenho resultados de pessoas que estão fazendo um resultado absurdo. Da vizinho falou, ele foi no Mapa da Escala e ele falou, o que você falou? Pode falar de novo. Dobrou seu faturamento. Olha isso que louco. Por quê? Metodologia certa. A e B, ciências exatas. Aplica isso aqui. Vamos fazer resultado. O que a gente ensina no Mapa da Escala? Time de atenção. Como que você vai conseguir fazer um time que ele simplesmente para de só fazer um vídeo por vídeo, mas você levar uma estrutura, um playbook, entregar um playbook para você levar para os seus videomakers, para a sua galera, para você treinar para os seus conteudistas, para você conseguir fazer esse jogo virar. Por quê? Qual que é a diferença do time de marketing para o time de atenção? Vamos lá. A diferença é que o time de marketing, muitas vezes, ele só está focado no brand, estética, alcance amplo. O time de atenção, você precisa virar essa chave. Esse é um ponto dentro da metodologia do Mapa da Escala, que o resultado da galera começou a participar, começou a virar outro. E tem uma parada que eu sou apaixonado que a gente criou no Mapa da Escala, que são 5 estágios, por que você não está conseguindo ter resultado ou crescer. Quais são os 5 estágios do digital que existe? Deixa eu falar, os maiores do mercado que estão aplicando isso, estão crescendo muito. Alguns dos maiores hoje, que estão nas maiores áreas, chegaram,
aplicar exatamente isso aqui. Samuel, eu não sei o que fazer. Eu tenho que fazer conteúdo? Eu tenho que fazer compras de tráfego? Eu tenho que fazer conteúdo? Que hora que eu faço a copy? Que hora que eu faço o lançamento tal? Que hora que eu faço tal conteúdo? Cara, eu estou vendo a galera muito perdida. Quem aqui se sentiu perdido em alguma hora? Que tipo de estratégia você tem que fazer? Você ouve um falando que tem que fazer lançamento de WhatsApp. Você ouve outro falando que tem que fazer lançamento tal. O outro falando. Quem aqui já se sentiu perdido? Deixa eu ver, levanta a mão. A grande parada do mapa, e por que chama mapa? Porque ele é um mapa para você ser instruído. Cheguei na empresa do Diego, estava lá. Esse aqui, ele falou, esse aqui é um mapa que a gente usa nas nossas empresas agora. E é isso mesmo, ele imprimiu, a gente entrega impresso, ele estava lá na empresa dele. Porque o mapa da escala é o passo a passo. É o passo a passo para você aplicar no seu negócio. São 3 dias, é uma imersão comigo, mais exclusiva, em que eu consigo conversar com você lá. A gente tem tete a tete lá. A gente tem atividades e dinâmicas que eu pauso. Agora vamos fazer tal estratégia de conteúdo. A galera faz e alguns sobem no palco para trazer os anúncios, igual a Flávia trouxe, eu corrigi junto com ela. Esse que é o grande lance que muda completamente no mapa da escala. A gente está junto lá 3 dias comigo, trazendo. Eu vou trazer o Antônio também, o bônus que ele falou que vai entregar. Ele vai ter um momento para entregar lá também. A gente está junto 3 dias, onde eu estou entregando o meu melhor para você, 12 horas por dia, você pegando essa metodologia. E é por isso que a galera está tendo tanto resultado com a metodologia do mapa da escala. Porque sai com passo a passo. O que eu tenho que fazer quando eu estou no estágio 1? Muita gente não sabe qual estágio está. Se você entende em que lugar você está, primeiro ponto, para você entender aonde você quer chegar, você tem que saber onde você está. Eu lembro de uma vez eu vi um filme, o cara falando assim, olha, eu sei aonde eu estou, só não sei aonde o resto está, né? Tipo assim, eu estou aqui, mas para onde eu vou? Eu não tenho direção. A galera está deslanchando, está derrapando sem deslanchar, está derrapando digital, porque não sabe o que tem que fazer agora, qual que é o próximo passo. Cara, para de perder tempo à toa, tentando fazer 1 milhão de conteúdos que não conecta. Você está vendo que a curva de aprendizagem, você não vai chegar onde você quer, se você continuar dessa forma.